Olá, meus amores! Bom, nessa aula do módulo 19, a gente vai falar um pouquinho sobre o medidor elétrico real, que é o chamado galvanômetro. O galvanômetro, ele é considerado um medidor elétrico real porque ele possui uma resistência interna, uma resistência elétrica. Então, quando ele é associado a um circuito, essa resistência acaba por fazer parte do meu circuito elétrico. O galvanômetro ele é utilizado quando o amperímetro para detectar correntes de pequena intensidade e quando o voltímetro para detectar DDPs de pequena intensidade. Então, o que vocês têm que ter em mente é sempre o seguinte: como ele é um dispositivo real, ele sempre vai ter o que a gente chama de corrente de fundo de escala. O que é essa corrente de fundo de escala? É a máxima corrente que o galvanômetro suporta quando colocado em um circuito elétrico. Então, eu tenho duas opções para o meu galvanômetro. Opção 1, se ele for colocado no meu circuito elétrico como um amperímetro. Então, ó, só para a gente lembrar, se ele vai ser colocado no meu circuito como um amperímetro, a função dele é medir corrente elétrica. Ok? E aí, quando a gente tem um galvanômetro desenhado no circuito, a nossa representação é assim, ó. É um Gzinho, que é o meu galvanômetro, e a resistência dele, que é o meu RGzinho aqui. Não necessariamente eu preciso desenhar esse RGzinho, tá? Acontece que o galvanômetro suporta o que a gente falou, que é aquela corrente de fundo de escala, que é um número super pequenininho, que eu vou chamar de I do galvanômetro. E para que ele possa medir, para que ele possa ser colocado no circuito elétrico, eu preciso garantir que no máximo passe por ele essa corrente do galvanômetro, que é o máximo de corrente que ele suporta. Ah, Mayara, mas e se o circuito estiver fornecendo para o galvanômetro uma corrente maior do que a que ele suporta? Se o circuito fornece para ele uma corrente maior do que o que ele suporta, para eu associar o galvanômetro no circuito, eu venho aqui e coloco uma resistência elétrica em paralelo com ele, que é chamada de resistência de shunt. Qual é a função da resistência de shunt? Deixar que a corrente de fundo de escala passe pelo galvanômetro e todo o restante passe pelo resistor de shunt. Assim, nós temos que a corrente total do circuito é a corrente do galvanômetro mais a corrente do resistor de shunt. Tudo bem? Agora, se eu não quero usar o galvanômetro como um amperímetro, eu quero usar o galvanômetro como um voltímetro. Então, vamos nos lembrar o que é um voltímetro. Voltímetro. O voltímetro, ele serve para medir diferença de potencial. Ele serve para medir os volts, a DDP, certo? E aí, de novo, como que eu represento o meu galvanômetro no circuito? Eu tenho aqui, ó, meu galvanômetro, desenho a resistência dele, resistência do galvanômetro, e eu tenho que me lembrar que este galvanômetro, ele sempre é percorrido por uma corrente pequena, isso aqui tudo é o galvanômetro, gente, certo? Que este galvanômetro é percorrido por uma corrente pequena, portanto ele mede DDPs pequenas. Mas para que eu construa da maneira que ele consiga medir uma corrente, aliás, uma DDP maior do que o que ele sente, eu vou associar em série a ele uma resistência que eu vou chamar de resistência multiplicadora. Por que a resistência multiplicadora? Porque resistência e DDP, elas são inversamente proporcionais. Eu vou ter a DDP multiplicadora e eu vou ter aqui a DDP do galvanômetro. Quando eu usar este galvanômetro, ou seja, ó, este conjunto inteiro aqui como medidor elétrico, para que eu ache a DDP total, basta que eu faça a DDP do galvanômetro mais a DDP da resistência multiplicadora. Então, ó, vou repetir. O galvanômetro é um aparelho medidor elétrico real.
que pode ser usado como amperímetro ou como voltímetro, mas eu não posso me esquecer que o galvanômetro é de certa maneira limitado, porque ele é percorrido por uma corrente muito pequena, chamada de corrente de fundo de escala. Se eu quero que ele meça correntes maiores ou que ele meça DDPs maiores, eu preciso fazer um arranjo no circuito elétrico. Para que o galvanômetro meça correntes maiores, eu associo em paralelo a ele, a resistência de shunt, para que a corrente total possa se dividir e o galvanômetro não seja estragado. E se eu quero construir um galvanômetro como um voltímetro, eu associo em série a ele a resistência multiplicadora, para que eu consiga determinar a DDP total, já que a DDP medida apenas e unicamente pelo galvanômetro é pequenininha. Então, gente, agora é hora de tentar treinar e fazer exercícios, tá bom? Beijos!